Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória facultativa de São José Operário. Vou dar uma pequena explicação para nós entendermos o dia de hoje. No dia 19 de março, a igreja celebra a solenidade de José, o esposo da Virgem Maria. Então, a celebração do dia 19 de março é solene. Se reza o glória, se reza o creio, devido à solenidade do dia. Mas no dia 1º de março, a igreja comemora também o dia de São José, mas operário. Essa celebração ela não é solene, não se reza o glória, não se reza o creio. E, além de tudo, ela não é uma solenidade, ou não é uma celebração obrigatória. Ela é facultativa. Por exemplo, se o sacerdote lá na sua paróquia, ele não celebrar o dia de São José Operário, não tem problema. Ele vai ler as leituras próprias do dia de hoje, que está lá, o Evangelho está em São João, capítulo 15, do versículo 1 até o 8, e sem mencionar até São José, ele pode até dizer: hoje a igreja celebra a memória de São José e ponto final, e acaba fazendo a celebração do dia dentro da liturgia. Mas São José, ele é um santo muito popular no Brasil. E aqui no Brasil se comemora, tem muitas paróquias que comemora esse dia, porque até é um dia de feriado. Todo mundo está falando, hoje é dia de São José, hoje é dia de São José. Então eu vou rezar essa missa de hoje lendo com a memória de São José, que foi a leitura de hoje. Por que comemorar o dia de São José Operário? É para nós vermos que Jesus, ao se encarnar, Deus se fez carne, nascendo da Virgem Maria, e tendo São José como o pai adotivo dele, Jesus também aprendeu uma profissão. Como está dizendo aqui no Evangelho, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 54 a 58. E aqui diz assim: não é ele o filho do carpinteiro? Então, como José era carpinteiro, Jesus também aprendeu essa profissão. Então, lá em Nazaré, onde Jesus foi criado, porque Jesus, na verdade, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado na cidade de Nazaré. Então, ele era o carpinteiro, ele aprendeu com São José esse ofício.
Lá na Terra Santa, na casa de São José, eu acho tão bonito, tem um quadro aonde está ali, é um quadro da Sagrada Família, aonde está José ali na carpintaria, Jesus ali do lado dele, trabalhando com São José, Nossa Senhora ali costurando. Para mostrar, meus irmãos, a dignidade do trabalho. Deus, ele é o criador de todas as coisas, mas Deus concede ao homem também a graça de cooperar nesta criação. A primeira leitura desta memória facultativa de São José está em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 até o capítulo 2, versículo 3. E no versículo 29 e o versículo 30 diz assim: E Deus disse, ali quando Deus vai criando todas as coisas, veja o que é que Deus disse. Ele fala para o homem, aqui Adão no caso: Eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. Tá vendo? O homem, através das árvores, das sementes que ele planta, ele tira ali o alimento dele. Isso é o trabalho, o homem do campo que vai trabalhar na terra, e da terra ele tira o próprio sustento. No versículo 30, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. Então Deus dá os animais e dá os vegetais para que o homem possa, ali no trabalho, na caça, porque a caça também é um trabalho, o homem possa tirar o sustento, possa tirar o alimento do dia a dia. Isso é o trabalho. O trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho dá dignidade ao homem. Por isso, hoje é um dia de nós rezarmos por aqueles que estão desempregados, que por um motivo ou outro não está podendo trabalhar. E o homem, né, o ser humano, quando eu falo homem aqui, eu estou me referindo a homem e a mulher. Então, o ser humano, o homem, quando ele fica sem trabalhar, ele cai numa melancolia, numa tristeza muito grande. Imagine essa dificuldade de emprego que nós vivemos nos tempos de hoje. Salvo os preguiçosos, né? Que não gostam de trabalhar. Imagine ter homens casados por aí que não querem trabalhar. Mulheres também querem viver como sei lá o quê. Então, aqueles que têm responsabilidade, quando não estão trabalhando, quando não têm emprego, eles entram num estado de tristeza muito grande. Ficam até depressivos. Então, rezemos por aqueles que não estão conseguindo arrumar um emprego, para que eles possam arrumar. Peçamos a São José esta graça. Mas o trabalho também é um meio de santificação do homem. O homem se santifica no trabalho. O trabalho é um meio de santificação. Por isso que até nas grandes ordens religiosas, essas ordens religiosas que são contemplativas, como os beneditinos, as carmelitas, as visitandinas e assim por diante. Eles têm como lema trabalho e oração. Porque o homem não vive somente de oração, mas ele precisa também trabalhar.
Como o homem não vive somente do trabalho, ele precisa de oração. E nas duas situações, ele precisa se encontrar com Deus. Então, quando o homem trabalha, ele está unido também a Deus. E quando ele vai rezar, muito mais unido, ele se encontra também. Então, o trabalho santifica o homem. E no trabalho, nós precisamos ser honestos. Por exemplo, o dono de uma empresa, aquele que tem uma casa e tem as pessoas que trabalham na casa delas, essas pessoas precisam dar um salário digno, porque é aquele dinheiro daquele trabalho que aquela pessoa vai ajudar em casa, a comprar o remédio, a comprar as coisas para a família. Imagine, a pessoa trabalha horas e mais horas e o patrão explora. Que o patrão não explore, porque isso é pecado. E isso é um dos pecados que clamam ao céu. Patrão que não paga dignamente o salário aos seus empregados, eles irão prestar uma conta muito alta a Deus. Mas também o empregado, ele precisa também trabalhar para ganhar dignamente aquele salário que é dado. Imagina a pessoa que vai trabalhar e não cumpre o seu horário de trabalho. Isso é pecado também. E se ele ganhou o salário e ele não trabalhou, isso aqui também é um tipo de exploração. Há exploração por parte do patrão, que poderia não estar pagando, como há também exploração por parte da pessoa que não está cumprindo o seu horário de trabalho. Você tem cumprido o seu horário de trabalho? Se você tem ido trabalhar e você não tem cumprido o seu horário de trabalho, e você tem enrolado, isso é pecado, você precisa se confessar e rever sua vida novamente. Como o patrão, se você não está pagando dignamente aos seus empregados, você também está numa atitude de pecado, você precisa se confessar, porque isso é exploração, e você precisa se confessar e rever sua vida e dar o devido salário ao seu empregador. Estou dizendo que o trabalho é um lugar de santidade, aonde nós precisamos nos santificar no trabalho. O trabalho não pode ser um lugar aonde você vai para pecar. Tem gente que vai trabalhar e rouba. Às vezes tem pessoas que trabalham em escola e levam para casa lápis, caneta e tantas outras coisas. Bem, se você quer levar para casa, converse com aqueles que são responsáveis para ver se você pode levar ou não. Ou pessoas que trabalham em casas domésticas por aí, e como empregada doméstica, e às vezes levam coisas, né? Desaparecem as coisas, porque elas roubaram. Isso é roubo. Trabalhar dignamente. Trabalhar honestamente. Isso dignifica o homem. Trabalho é um meio, mais uma vez eu quero dizer, de santificação. Quando José trabalhava lá em Nazaré, ali ele ia se santificando com o trabalho que ele fazia. E aí ele ia provendo as necessidades de Jesus e de Maria. E a mesma coisa, a sempre Virgem Maria, a mesma coisa, trabalhando em casa, educando, ajudando Jesus em todas as coisas, olhando. Imagine Jesus pequeno e Nossa Senhora ali cuidando dele.
a dona de casa. O trabalhar em casa também é um trabalho digno. Hoje em dia, com tantas ideologias, já começam a dizer que trabalho em casa não presta, que isso é exploração. Não, meus irmãos, todo e qualquer trabalho dignifica o homem. Eu estou dizendo trabalho. Deus deu ao homem sabedoria, como está falando aqui no livro do Gênesis, que eu acabei de ler. Deus deu ao homem sabedoria para que através ali da sua inteligência ele pudesse construir o carro, ele pudesse construir as casas, os computadores e tantas outras coisas. Imagine uma coisa tão simples, né? Um microfone, hoje um microfone sem fio. O homem consegue fazer isso não porque ele é capaz de fazer, ele faz isso porque Deus deu sabedoria para que ele pudesse fazer isso. Por isso, através do trabalho, o homem louva, agradece, bendiz, glorifica a Deus. Às vezes tem gente que vive murmurando com o trabalho que tem. Aí murmura, murmura, murmura. E não agradece a Deus por ter esse trabalho. Bem, se esse trabalho não está te fazendo bem, então procure um outro trabalho. Mas diante das dificuldades que nós temos hoje com a questão do trabalho, se você pensa em mudar, não largue o trabalho antes de você encontrar o outro emprego, porque não está sendo fácil arrumar emprego nos tempos em que nós estamos vivendo. Mas como eu estava dizendo antes, não faça do trabalho um lugar de murmuração. Não faça do trabalho um lugar aonde você vai pecar. E tem trabalhos que não são trabalhos, que as pessoas às vezes fazem e não é um lugar muito bom. Por exemplo, imagine uma pessoa que trabalha, que tem uma casa de prostituição. Isso não é um trabalho que dignifica aquela pessoa. Imagine, ele tem um local onde as pessoas vão para pecar, para adulterar. É muito importante se aperceber de uma coisa dessa. Por exemplo, uma clínica de aborto. A pessoa está lá, ela tem os seus empregados, tem aquela clínica, está ganhando muito bem, mas é um dinheiro amaldiçoado, porque a pessoa está usando daquele lugar para que crianças inocentes que estão no ventre da mãe, que estão se formando sim, mas já é um ser humano, para que sejam mortos, abortados, matados. Isso não é um trabalho que edifica, é um trabalho que danifica a alma. Você está me entendendo? Então, que no dia de hoje, peçamos a São José que realmente o trabalho seja um lugar de santificação. Eu fico impressionado com aquela empregada doméstica Santa Zita, que apenas trabalhando na casa de uma família, ela pedia apenas que eles pudessem conceder a ela a graça de poder participar da missa. Então ela ia para a missa e depois voltava para trabalhar. E ela se santificou assim, com a caridade, com o amor, com a devoção e tudo mais. Que no dia de São José, o operário de Deus, com os trabalhos que nós temos, nós possamos também ser os operários de Deus,
os cooperadores da criação. Deus do nada cria todas as coisas. Mas nós, como nós somos deuses, a partir do que Deus nos dá, nós fazemos as coisas. E louvado seja Deus por todos os trabalhadores, quer aqueles que estão no estágio maior e já são ricos, quer aqueles que são pobres. Diante de Deus, não importa o rico e o pobre diante de Deus. O que importa é trabalhar para Deus. Trabalhemos para Deus. Agradeçamos a Deus pelo trabalho concedido hoje, no dia de São José, operário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora e São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.